Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Está fraco, receba a paz do Senhor Jesus. Motivo de muita alegria voltar aqui a esta casa. Que Deus abençoe a todos. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Gênesis, capítulo de número 7. Pastor Fernando Sartini, missionária Lucy, Deus abençoe. É um prazer estar com o senhor aqui. Que Deus continue abençoando o senhor e tudo que o senhor colocar as mãos continue prosperando. Bruno, Deus abençoe. Presbítero Bruno, é muito bom estar contigo. Kate, Deus abençoe. É muito bom estar junto com vocês. Vocês são amigos de casa. Deus continue abençoando muito vocês. Hoje, na primeira vez que eu vim aqui, minha esposa não pôde estar, nem meu filho. Hoje está minha esposa e está meu filho. Você ficou com inveja. E nós já combinamos em casa que se você não der glória, olha lá, ele vai dar glória ali daqui a pouco. Gênesis capítulo de número 7, versículo 1. Deus abençoe, cantora Andressa. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Versículo 1, capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Se você puder, se assente glorificando a Deus. Eu estava pedindo uma direção para Deus, e Deus começou a falar comigo sobre essa passagem, que é a alusão que Jesus vai fazer lá em Mateus, capítulo de número 24, e o verso do tema do camp deste ano, versículo 44. Alguns versículos antes, pode deixar baixo que eu vou começar a gritar daqui a pouco, você vai querer baixar. Alguns versículos antes, Jesus vai fazer uma alusão, ele vai mencionar a vida de Noé. E eu quero compartilhar com vocês, adolescentes. Se vocês ainda estiverem com vontade de ouvir, diga amém. Então vou acreditar. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite alguns princípios que Noé seguiu, e por isso Deus o salvou. Então eu quero muito que vocês fiquem comigo aqui nesta noite. Se você puder, deixa a sua Bíblia aberta aí em Gênesis, a partir do capítulo de número 6, aonde eu vou falar um pouquinho daquilo que Deus colocou no meu coração. Noé, ele está no meio de uma geração perversa. A geração vem se corrompendo após o pecado entrar no mundo. Você conhece de Bíblia, você conhece da história de Adão, você sabe como foi que aconteceu a queda. Após a desobediência de Adão e a desobediência de Eva, o pecado entrou no mundo, e com isso gerou duas consequências: o afastamento de Deus e a morte. Com isso, a moralidade foi caindo aos poucos. Quando nós chegamos nessa passagem do capítulo de número 6, adolescentes, e a Bíblia vai mencionar a vida de Noé, a Bíblia Deus faz questão de relatar como que está a geração. E a Bíblia menciona, a partir do capítulo 6, versículo de número 5, se você puder acompanhar aí na sua Bíblia, capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Adolescentes, igreja do Senhor, obreiros, esse é o estado daquela geração, ou daquelas gerações. Pessoas que estavam praticando a maldade de acordo com o que estava no coração e de forma contínua. Então era um pecado contínuo hoje, amanhã, depois de amanhã, e não tinha preocupação nenhuma com o que Deus estava achando daquilo. A verdade é que o coração estava voltado para a terra, e se o coração estiver voltado para a terra, é natural que você viva pecando. Por isso que aonde está o teu coração, ali também estará o tesouro. A vida desta geração e as práticas que eles estão realizando é algo que não incomodou a mim, é algo que não incomodou pastores, é algo que não incomodou a igreja,
é algo que chegou às narinas de Deus. É Deus, obreiros, fazendo menção de que aquilo que está acontecendo na terra, Deus chega para dizer: eu vou dar um basta hoje. Eu não sei se você já conheceu alguém que não gostou de você. Não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo acontece quase sempre. Sempre tem alguém que não vai com a tua cara. Isso acontece sempre, até dentro da igreja. Não se assuste, até dentro da igreja. Mas essas pessoas você ainda consegue se desvencilhar. Você finge que não está lá, você ignora, você segue olhando para Cristo, porque você olha para essa pessoa e você fala: não, ela não é meu inimigo, porque a minha luta não é contra a carne e contra sangue, a minha luta é contra o diabo, a minha luta é contra o inferno, a minha luta não é contra o irmão que está do meu lado, a minha luta é contra o diabo que está usando aquele irmão naquele momento. Então, se você tem a mente em Cristo, você consegue ir desvencilhando e vencendo as batalhas. Mas eu faço uma pergunta para você e não precisa me responder: como vencer a Deus, que nunca perdeu uma batalha? Quem quer ter Deus como inimigo nessa terra? Imagina Deus descendo nesse culto e chegar em você e falar, olhando a tua cara dessa forma: eu não me agrado de você. Mas eu canto, não me agrado. Eu prego, não me agrado. Eu sou pastor, pode ser pastor, eu não me agrado de você. Quem consegue ficar de pé perante este Deus? Deus olha para a terra. Senhor, me dá sabedoria, Senhor. Deus olha para a terra e diz: eu não estou agradando do que está acontecendo lá. Eu vou destruir esta geração. Deus já determinou no coração que Ele vai acabar com tudo. E Ele vai acabar com tudo em forma de águas. Mas quando Deus olha para a terra, no mesmo cenário, aparece um homem. E esse homem se chama Noé. Deus disse: eu vou acabar com tudo. Eu vou destruir tudo. Porque os homens estão praticando o que desejam no seu coração, e o seu coração está contaminado, e as práticas são práticas malignas. Não agradou a Deus, não agradou os olhos de Deus, não agradou as narinas de Deus, porque não chegou como perfume suave. Deus então decide destruir toda a terra, decide destruir toda a humanidade. Nós estamos no capítulo de número 6, adolescentes, igreja do Senhor. Eu estou ainda no versículo de número 5. Mas o versículo de número 6 vai relatar o coração de Deus. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o coração. Versículo 7 é a decisão. E disse o Senhor. Você localizou o texto? Diga amém. Não minta, localizou o texto, diga amém. Então, por favor, leia o versículo 7 comigo no 3. 1, 2, 3. E disse: versículo que vocês leram é o versículo de número 7. Aqui é a decisão de Deus em relação ao que Ele vai fazer à terra. Mas o versículo de número 8 vai relatar a salvação de pelo menos um homem que confia nele. Versículo de número 8: Noé, porém, achou. Melhora. Noé, porém, achou aos olhos. Olhe para mim, por gentileza. Isso aqui me constrange. Pastor Fernando Sartini, isso aqui mexe comigo. Porque numa geração corrompida, a Bíblia menciona em alguns versículos gerações, até pela idade que Noé tem, porque quando ele vai construir a arca, ele tem 600 anos. Então pode ter gente que tinha nascido, crescido, morrido perverso, mas Noé continuou achando graça aos olhos do Senhor. Isso aqui me constrange. Por quê? Porque Noé poderia olhar para o mundo que ele está vivendo e dizendo: se todo mundo está caindo, por que eu vou ficar de pé? Se todo mundo bebe, por que eu não vou beber? Se todo mundo fuma,
Por que eu não vou fumar? Se hoje é normal ter 2, 3, 4 mulheres, por que eu não vou ter? Noé tinha toda a justificativa olhando para a terra para dizer: eu vou ser igual a eles. Mas eu gosto de uma fala que a minha saudosa mãe dizia para mim quando eu queria ser rebelde. E ela dizia para mim de forma muito calma, com o chinelo na mão. Ela olhava para mim e falava assim, ó: você não é todo mundo. Noé, por que você não vai fazer isso? Se fulano faz, se Beltrano faz, pode fazer, mas eu não sou ele, eu não sou ela, eu sou diferente no meio dos iguais. Deus me chamou para ser diferente no meio de uma geração que se acostumou em ser corrompida pelo pecado. Então quem está lá fora e olha o que acontece aqui dentro, se escandaliza, porque isso aqui não é comum, isso aqui não é normal para eles, mas para nós que fomos chamados pela graça de Deus, eu louvo por causa da graça, eu canto por causa da graça, eu prego por causa da graça. Nós estamos comemorando mais uma festa, não é porque somos bons, é por causa da graça. Mas isso me constrange, adolescentes, porque eu sei que vocês leem a Bíblia, eu sei que vocês leem Bíblia. No capítulo do início das gerações, quando Deus cria Adão e Eva, aonde eles estão, músicos? No paraíso. Vamos lá, adolescentes, aonde Adão e Eva estão? No melhora, passei a cola, está no paraíso. Olha o que o texto revela, que Deus descia para falar com eles. Que relacionamento que é esse? Que comunhão, meu amigo Bruno, que é essa? Que oportunidade é essa que Adão e Eva tinham? Lá onde ele estava, até então não tinha pecado, até então aonde eles estavam, o único ser que descia para falar com eles, no final do dia, era o próprio Deus. Então era Adão, Eva e Deus. Era Adão, Eva e Deus. Mas a Bíblia conta uma história triste, que num certo dia, Adão e Eva decidiram não ouvir a voz de Deus, e decidiram ouvir, adolescentes, outra voz. E essa voz não era a voz de Deus, era a voz do diabo. Aonde eles estavam, adolescentes? Para você nunca mais esquecer desse texto, dessa mensagem. Eles estavam no paraíso. Adão e Eva pecaram. No paraíso, Adão e Eva se esconderam. No paraíso, Adão e Eva tiveram medo. No paraíso, Adão e Eva tiveram vergonha. No paraíso, quando Deus desceu no jardim, Adão e Eva disse: nós não podemos nos encontrar com eles, vamos nos esconder. Isso aqui me constrange, porque Noé não está no paraíso. Aonde Noé está, é um ambiente totalmente pecaminoso. Mas ele tomou uma decisão. Sabe qual é a decisão? Eu vou honrar a Deus. O que Adão e Eva não fizeram no paraíso, numa terra contaminada pelo pecado, Noé achou graça aos olhos de Deus. Se você puder nessa noite, eu sei que aqui nós temos liberdade, porque nós seguimos também o mesmo exemplo da casa-mãe. Diga para alguém nesta noite assim, adolescentes, igreja do Senhor, se você puder e não se sentir constrangido, não tem desculpa para servir a Deus. Não, você está com vergonha de falar, melhor isso aí. Não tem desculpa para servir a Deus. Deus sabe o tempo que você está vivendo. Deus conhece a condição que você está passando. Deus sabe a casa que você mora, os pais que você tem, ou filhos. Deus sabe a necessidade do coração de vocês. Mas não tem desculpa para deixar de servir
a Deus. Aqui servir a Deus é decisão. Eu posso estar sofrendo, mas eu quero servi-lo. Eu posso estar chorando, mas eu quero servi-lo. As portas podem estar fechadas, mas eu quero servir a este Deus. Servir a Deus é decisão. E Noé decide servir a Deus. Nós estamos no capítulo de número 6. Por favor, vá para o versículo de número 13. Assim que você achar o texto, diga amém. Não minta não, irmão. Versículo 13 do capítulo 6. Localizaram, amém? Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Versículo 14: faze para ti uma de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Deus está dizendo para Moisés, olhe para mim por favor, versículo de número 13, Deus está dizendo para Moisés: eu vou acabar com tudo. É isso que Deus adolescente está relatando para Moisés. Eu vou destruir, eu vou acabar com tudo. Mas porque você teve graça aos meus olhos, enquanto para alguém é o fim, para você vai ser o começo. Enquanto alguém está dizendo, não tem mais o que fazer, não tem para onde ir, não tem como prosperar, Noé, eu tenho uma notícia boa para você. Quem eu acho graça aos meus olhos, eu dou o projeto quando os outros dizem que é o fim. Alguém deu aleluia por essa palavra, eu vou de novo. O que Deus está dizendo para Noé: quem anda comigo, quando o mundo acaba, ele continua. Quem anda comigo, quando o mundo desmorona, ele permanece de pé. Quem anda comigo, quando o mundo está chorando, ele está se alegrando, porque eu estou guardando ele debaixo das minhas asas. Porque Noé, você não anda como o mundo anda, você anda de acordo com a minha presença, Noé. O mundo vai ser destruído, mas para você eu tenho um projeto nesta noite. Se você puder, eu queria que você levantasse a mão no terceiro andar, isso. E se você não se sentir incomodado, eu queria que você colocasse no ombro dessa pessoa que Deus colocou do seu lado, e você vai ser boca profética para essa pessoa nessa noite. Você vai olhar nos olhos dela e vai dizer: não é o fim. Não, melhor isso aí, não é o fim. Se o mundo está gritando que acabou, Deus está dizendo nessa noite para alguém: vai começar um novo projeto para a tua vida. Não é o teu fim. Deus está dizendo para alguém: o choro dura uma noite, mas tem alegria chegando para alguém aqui. Não é o teu fim. Noé, olhe para mim, Noé. Acredite no que eu estou dizendo, Noé. Deus está ensinando Noé que ele é especialista, filho. Ele é especialista de quando toda a humanidade disser para você: não tem mais jeito, não tem o que fazer. Quando se aproximarem de você para dizer: acabou as oportunidades, você vai olhar para quem? E alguém vai cantar: olharei para o alto. De onde vem o meu socorro? Oh glória! O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Quando todos disserem que não tem mais jeito, Deus se levanta do trono só para dizer para você: não só tem jeito, como tem um novo projeto para a tua vida nesta noite. Deus diz para Noé: Noé, construa uma arca. Nós estamos no versículo 14. Deus vai especificar ou detalhar a partir dos próximos versículos
como que Deus queria que essa arca fosse construída. Quem está dando esse projeto para Noé é Deus. Vamos lá, adolescentes. Quem está dando esse projeto para Noé é Deus. Melhora, é Deus está dando, gostei. Deus está dando um projeto para Noé. E o projeto é uma arca. Eu quero que vocês fiquem comigo aqui. Quem decidiu entregar o projeto, a planta, para Noé foi Deus. Por que Noé vai construir? Aí Deus vai dizer: porque vai vir chuva. Meu amigo Rodrigo, a conta não fecha, porque até então nunca tinha chovido, pastores. O que fazia a plantação ser regada era um orvalho pesado. Óbvio que isso não tem nos dias de hoje, mas naquele período era a forma que Deus mantinha um plantio vivo. Então, se tem uma coisa que Noé não sabe, pastor Fernando Sartini, é o que é chuva. Ele não sabe se vem da direita, se vem da esquerda, se vem com vento, se vem sem vento, porque até então Noé nunca tinha visto ou ouvido falar de chuva. Aí Deus fala para Noé, varão, com cara de rico, o Senhor mesmo. Deus fala assim para Noé: Noé, construa uma arca. Senhor, para quê? Porque eu vou destruir a terra. Amém. O Senhor vai destruir a terra? Amém. Mas para que a arca? Porque vai vir chuva. Senhor, o que é chuva? Eu vou construir a arca para chuva. Eu nunca vi chuva na minha vida. É verdade. Noé, cantora, não tem nem ideia do que é chuva, mas ele sabe o que é madeira. Chuva ele não sabe o que é, pastor, mas ele sabe o que é árvore para cortar certinho e preparar a madeira. Então, o que é isso que Deus está ensinando? É simples. Você ainda não viu e não entendeu o que Deus preparou para você. É verdade, porque até agora não recebi. Então, mas você sabe de algo. O que? O que Deus já colocou na sua mão. Noé, você nunca viu chuva, mas madeira você já viu. Então faz o favor, você trabalha com aquilo que você tem, e Deus vai te trazer o que você nunca viu. Eu queria alguém comigo aqui para receber essa palavra, porque não tem desculpa para deixar de fazer. Danilo, eu moro na casa pequena. Se Deus mandou você adorar, adora. Danilo, eu estou enfermo. Se Deus mandou você pregar, prega. Danilo, só eu na minha casa estou buscando. Você já tem a ferramenta que você precisa hoje para você viver o teu milagre de amanhã. Então faça hoje com aquilo que Deus entregou na tua mão, que amanhã Deus vai trazer chuva na vida de alguém nesta noite. Não tem desculpa. Noé, Senhor, eu sou bom para cortar, então você corta. Eu sou bom para pregar, então você prega. Eu sou bom para cantar, então você canta. Eu sou bom para administrar, então você administra. Porque enquanto você vai fazendo com aquilo que você tem, eu providencio o que você nunca viu. Enquanto você faz com aquilo que você pode, com aquilo que é possível, eu preparo aquilo que é impossível. Você está dando glória, e eu também daria. Mas imagina Noé e o povo da época dele, obreiros. Imagina se para Noé já trava a CPU. Imagina para um povo ímpio, que não entende o mover de Deus. Sabe que ia passar Noé? Noé ia passar como se fosse louco. E a Bíblia relata, 120 anos foi o prazo que demorou para a arca ficar pronta. Você já imaginou? 120 anos, cantora. Tem gente que tem 6 meses de crente e já diz que está cansado, que a luta é grande. Você imagina 120 anos. Noé teve um projeto que Deus deu. Esse único projeto demorou 120 anos para ficar pronto. Você acha que foi fácil? Imagina os dias passando, os anos passando, e as pessoas passando também, e olhando para Noé, e falando: que isso aí, Noé? E nós dizia: é uma arca.
vai ser uma arca. Mas para quê? Não, porque Deus falou comigo. Deus falou o quê? Deus falou para mim construir essa arca, porque vai vir chuva. Vai vir o quê? Vai vir o quê? Que isso, Noé? Também não sei. Mas Deus mandou construir. Então, na dúvida, é melhor obedecer. Você imagina 2 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, gente já morreu e Noé ainda não terminou. Pessoas passaram pela vida e Noé ainda não terminou. Facilmente, se fosse nós nos dias de hoje, a gente diria para alguém: eu acho que Deus não está nesse negócio. Ainda mais de uma geração que vem, que acha que tudo é da noite para o dia. Chegou ontem e já quer que Deus faça tudo na vida dele, tudo na vida dela. Já quer sentar nos melhores lugares, já quer discutir de igual para igual com o pastor, com o líder. Nem entende o que é doutrina. É uma geração que está aí, por aí, pessoas que acham que sabe tudo. Deus está mostrando através da vida de Noé que projeto de Deus leva tempo. Projeto de Deus, você tem que ter paciência. Projeto de Deus, você tem que insistir. E principalmente, você não pode desistir. Às vezes, vai parecer que é loucura. Às vezes, vai parecer que você está fora do percurso. Às vezes, vai parecer que literalmente você está em outro planeta. Porque aquilo que Deus entregou na sua mão não condiz com a realidade que você está vivendo. Mas se Deus disse que vai fazer, Deus vai fazer. Se Deus disse que vai vir chuva, vai vir. Mas isso aqui é estranho, é verdade. Parece loucura, é verdade. Parece meio sem sentido, é verdade. Até o dia que Deus mandar chuva. Quando Deus mandar chuva, o que era sem sentido, agora tem sentido. O que até então, aos seus olhos, você não entendia, agora você diz: ah, eu estou entendendo. Então até Jesus mandar chuva, parece loucura. Vamos comigo? Parece? Não, a igreja toda, parece? Até o dia que Jesus mandou chuva. Um homem com um pedaço de pau na mão e a ordem de tocar no mar e falar que o mar vai se abrir, parece loucura. Até o dia que Deus soprou com as narinas e o mar se abriu. Olhar para um outro homem e falar assim, ó, tá, essas muralhas, não tem muralhas como essa. É tão firme e segura. Faz um favor para a gente. O que? Taca flecha? Não. Fogo? Não. Bomba? Não. Rodeia e toca. Vai rodeando, vai tocando e vai cantando. Isso aqui parece, até o dia que Deus faz as muralhas cair. Um menino entrar no campo de batalha, pegar uma pedra, olhar para o gigante e falar assim, ó, hoje o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Isso aqui parece, até o dia que Golias tombou e Israel louvou a Deus. Alguém cantar, gritar, profetizar e falar assim, ó, Jesus está vindo aí, Jesus vai pisar na terra. Isso aqui parece, até que alguém cantou, um menino nasceu, o filho se nos deu, e o principado está sobre o teu nome, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e pai da eternidade. Parecia loucura, até João Batista gritar e dizer, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
ele ensinar os discípulos e a multidão, dizendo, em 3 anos e meio, dizendo: eu preciso morrer, eu preciso morrer, eu preciso morrer, eu preciso morrer. Pedro disse: está repreendido, Senhor, você não vai morrer não. Jesus disse: eu preciso morrer, mas no terceiro dia eu vou. Mas no terceiro dia eu vou. Isso aqui parece até o dia em que a irmã Maria, junto com mais algumas irmãs, foi até a porta da sepultura. Quando chegou lá, os anjos deram uma notícia. A notícia é: porque procura entre os mortos aquele que está vivo? Oh glória, ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Como que o mundo entende isso? Como que o mundo vai entender isso? Nós estamos hoje aqui com o tema gritando: estejam preparados. E quando você vai falar isso lá na faculdade, na escola, para os seus amiguinhos, isso aqui parece... Aí você diz assim, ó: é melhor lavar suas vestes, é melhor pedir perdão para Deus dos pecados que está cometendo escondido, é melhor você ajeitar a casa, porque papai está vendo tudo, porque papai disse para a gente não turbar o nosso coração. Ele falou assim, ó: credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito. Ele está dizendo: eu vou preparar o lugar. Mas eu não só vou preparar o lugar, eu voltarei e levarei vocês comigo. Isso aqui parece até o dia que a trombeta tocar. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda anseia para ouvir a trombeta tocando e dizer: pode ser hoje, esse culto pode nem acabar, e nós estaremos face a face com Deus, dizendo: valeu a pena servir, valeu a pena confiar, valeu a pena estar de pé. Mas como o mundo vai entender isso? O mundo não entende, porque o seu coração é mau. O mundo não entende, porque a mente está contaminada. Se eu desse a oportunidade para alguém que está aqui, e talvez até para algum dos adolescentes que está aqui, eles diriam aqui nessa noite: o meu maior problema é dentro de casa, porque a única coisa que eu faço, além de ir para a escola, é vir para a igreja. E para mim vir para a igreja é uma guerra, é uma luta, porque minha mãe não é crente, meu pai ainda não aceitou o Senhor Jesus. Então eu estou aqui nessa noite e estou buscando por alguém que eu amo lá, e o meu desejo é gritar, como já foi gritado: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas quem está lá fora com a mente contaminada e com o coração sujo, não consegue entender, adolescentes, o que nós fazemos aqui dentro. Para eles não tem sentido nenhum você estar aqui com a camisa da festa, em 2 ou 3 dias de festividade, em 3, 2 horas e meia ou 4 horas de culto, só para agradecer a Deus. Para eles não faz sentido, porque para eles o que faz sentido é você andar na rua com um copo cheio de bebida. Para eles o que faz sentido é você mesmo novo já estando grávida. Para eles o que faz sentido é uma criança abandonar a escola e conduzir a vida dela da forma que quer, porque para o mundo isso faz sentido. Para o mundo que nós vivemos aqui é loucura. Mas Jesus nos chamou a si mesmo. Deus trouxe os loucos para confundir os sábios. Deus trouxe os que não são para confundir os que são.
Enquanto nos dias de hoje, infelizmente, tem muita gente que senta na cadeira e fica quietinho, não quietinho no sentido de adorar, mas quietinho porque senta no banco, nem entende que está na igreja, não consegue adorar a Deus. E você não precisa gritar para adorar a Deus, cada um tem uma forma de adorar, mas tem gente que passa por aquela porta, senta na cadeira, não consegue esboçar reação nenhuma, fica olhando no relógio para ver que horas que vai acabar o culto. Sabe por quê? Porque o coração e a mente já está contaminada com o mundo lá fora. Então, para você ficar 2 horas de culto é loucura, para você dar glória é loucura, para você adorar a Deus é loucura, porque o coração e a mente já está contaminada. Mas tem um povo separado, tem um povo preparado, tem um povo ungido que Deus preparou nessa noite para dizer: podem me chamar de louco, podem me chamar de fanático, eu sei quem me chamou, eu sei quem me escolheu, eu sei quem me encheu, eu sei quem me marcou, e é por causa dele que eu estou aqui. Noé constrói a arca. Deus dá uma ordem para Noé: Noé, entra na arca. 120 anos passou. Entra na arca Noé e sua família. Quando Noé entra na arca, Deus, ele fecha a porta. Capítulo 7, versículo 16. Se você puder acompanhar o texto. Capítulo 7, versículo 16. Capítulo 7, versículo 16. Localizou, diga amém. Leia comigo, por gentileza, versículo 16. E os que entraram, macho e fêmea, de toda e o Senhor a fechou. Melhora, e o Senhor a fechou. Melhora, igreja, o Senhor a fechou. Quem fechou? Então, eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. Porque, fotógrafa, tem situação que a gente passa, tem lutas que nós vivemos, que literalmente foge do nosso controle. E quando nós vamos orar e pedir direção para Deus, ou uma resposta pelo menos, aí Deus prepara um culto como esse para responder. Sabe qual que é a resposta de Deus para muitos de nós que estamos aqui? Foi eu que fechei. Tem sentido para você? Noé nem murmurou. Por que não murmurou? Porque Noé não sabe a densidade da chuva. Noé não sabe a pressão. Noé não sabe do amanhã. Quem sabe? Deus. Bom, se é Ele que sabe e Ele fechou, então eu sei porque Ele fechou. Por que Ele fechou? Para me preservar. Então, tem portas que Deus abre para tirar você de lá, para você sair com vida, porque se você ficar lá você morre. Mas tem portas que Deus fecha, porque se você sair antes do tempo, você morre. E eu quero louvar a Deus essa noite. Adolescente, eu quero louvar a Deus pelas orações que eu já fiz, e eu sei que você também. Falando: Senhor, me dá pelo menos um motivo. Eu não estou entendendo a tua oração, porque aos seus olhos parece que você está completamente confesso. E você continua para Deus e parece que Deus não está vendo. Mas eu quero louvar a Deus essa noite, porque Deus ouviu, e é por isso que Ele fechou a porta. Só porque Ele ouviu. Porque se Ele abrisse a porta antes do tempo, ou você ia morrer por causa da chuva, ou você ia morrer por causa da pressão.
Mas a cantora cantou aqui nessa noite, inspirada por Deus, através do Espírito Santo. Disse: Deus está guardando alguém debaixo da sombra ou das asas do Onipotente. Eu queria alguém comigo aqui nessa noite para receber essa palavra que eu vou te entregar agora com todo o carinho do mundo. Deus manda dizer para alguém que está aqui no nosso meio. Deus está dizendo: eu vi todo o choro, eu vi todo o desespero, eu ouvi todas as orações. Não é que eu não quis responder, a minha resposta foi essa porta fechada. Porque se eu tivesse aberto essa porta, você não estaria aqui nessa noite. Você não estaria cantando nessa noite. Você não estaria pregando nessa noite. Você não estaria comemorando mais o aniversário de festa do departamento nessa noite. Nem na porta você estaria passando. Mas eu louvo a Deus pelas portas que Ele fechou, porque Ele fechou a porta só para te preservar com vida. Deus está dizendo: chora, mas você está vivo. Grita, mas você está vivo. Canta, mas você está vivo. Deus fecha a porta para nos preservar. Deus fecha a porta para nos guardar. Deus fecha as portas para nos manter de pé. Noé não consegue ver o que está acontecendo do lado de fora, mas ele está preservado pelo lado de dentro. Tem gente que nos guarda porque não tem maturidade para ver o que está acontecendo lá fora. Então tem lugares que Deus não vai deixar você entrar porque você não tem maturidade para saber o que está acontecendo naquele lugar. Então antes de perder você, Deus fecha. Antes de perder você para o mundo, adolescentes, Deus corta aquela amizade que não contribui com nada. Antes de perder você para o mundo, se preciso for, Deus fulano, faz fulano nunca mais te ver. Miga sua louca, você sumiu. Não tem miga, não tem louca e vai sumir mesmo. Porque Deus vai preservar você. Porque se continuar com essa amizade, daqui a pouquinho você não está nem cantando mais. Daqui a pouquinho você não está nem sentindo mais a graça de Deus. Daqui a pouquinho você nem acredita mais que Deus existe. Eu fui pregar numa igreja e uma irmã me procurou no final do culto. E ela falou assim para mim: pastor Fernando Sartini, eu estou na igreja já faz mais de 60 anos. Uma senhora. Ela falou assim: Danilo, eu tenho 3 filhos. Dos 3, eu tenho um que é formado em teologia, fez filosofia, fez história, berço evangélico, cresceu comigo, eu pegava na mão, ele pequenininho carregando a Bíblia, e a gente ia para o círculo de oração. Enquanto eu estava de joelho, ele estava de joelho. Ele só levantava quando eu levantava. E quando eu sentava, começava o culto, não tinha esse negócio de um ficar conversando com o outro, de ficar trocando ideia um com o outro. Não tinha esse negócio. Eu só olhava para ele, só no olhar. Só no olhar. Se eu percebesse que ele não estava atento ao culto, só no olhar eu já disciplinava ele. Esse é meu filho. Falei: que bênção, irmã. Cresceu, começou a pregar muito cedo. Uma bênção. Ele tinha um conhecimento da palavra e foi se destacando no meio da igreja de forma assim incomum. Ele foi crescendo, crescendo. E ele falou para mim: mãe, Deus me chamou para pregar. E eu, quando eu ouvi isso, eu falei: glória a Deus, filho, dá lugar na terra, faça e honre o nome dele. Mas o tempo passou, ele foi crescendo. O tempo passou, ele entrou em algumas faculdades. O tempo passou, e hoje, quando eu estava lá, ela falou assim: fala com o meu filho. Eu falei: mas qual dos dois? Esse aí é bom. Não, mas por esse mesmo. Eu falei: mas o que aconteceu? Está doente, realmente? Está passando por uma tribulação? Ela falou: ele não vai mais para a igreja. Deus, ele nem acredita que Deus existe. Chorava comigo. Já profetizou para mim. Eu já profetizei para ele. Nós já marchamos juntos no poder no meio da igreja. Exatamente. Eu e ele de mão dada marchando no poder. Ele chorando de um lado, eu chorando do outro. Já oramos juntos por famílias que foram curadas até de câncer. Mas ele olhou para mim agora, com toda a bagagem que ele tem, e disse:
você sente e fala em línguas, isso aí é coisa da sua cabeça. Você fala um negócio que você não entende, aí na sua cabeça, o que você foi? Foi batizado. Nem isso existe. Eu te provo que Deus não existe. Eu te provo que essas línguas não existem. Eu te provo que esse negócio que vocês fazem dentro da igreja, de fato não acontece. Mas calma aí, ele era de lá. Ele vivenciou isso. Sabe o que é isso? Quis ser alguém antes do tempo e não estava preparado. Deus quis preservar, mas olhou e falou assim: não, eu já consigo caminhar com as minhas pernas. Sabe o que aconteceu hoje? Está morto espiritualmente. Se fosse uns dias atrás, talvez ele pregaria aqui e viraria tudo. Mas se ele tivesse oportunidade nesse culto, a única coisa que ele ia falar é: vocês estão perdendo tempo, porque Deus não existe. Deus está preservando alguém para não perder você. Danilo, estão me segurando, não estão entendendo a minha chamada, estão me segurando, não estão entendendo. Eu estou vendo o inimigo usando alguém porque não quer me deixar ir. Não é o inimigo, não é que não quer deixar ir, é porque não chegou o tempo. Não, porque não sabe, eu já estou pronto. Quem disse que você está pronto? Você disse que está pronto? Então eu vou dizer para você algo. Deus está dizendo: não é o tempo. Então, para não perder você, se preciso for, eu corto a agenda. Para não perder você, se preciso for, você não canta mais. Para não perder você, se preciso for, eu coloco você numa cama. Para não perder você, se preciso for, eu faço você chorar. Se preciso for, eu firo a tua carne, mas eu salvo a tua alma. Deus está dizendo para alguém nesta noite: eu queria tanto que Deus me mostrasse, mas já que não mostrou, receba essa palavra, meu querido e minha querida. Respira fundo, porque o tempo não chegou. É tempo de ser guardado, é tempo de ser preservado, é tempo de ser alimentado, porque na arca não vai faltar comida, na arca não vai faltar alimento, na arca não vai faltar presença, na arca não vai faltar suprimento. Enquanto o tempo não chega, vai se alimentando daquilo que Deus preparou. Enquanto o tempo não chega, vai se enchendo daquilo que Deus preparou. Porque quando a porta abrir, ninguém mais te para. Quando a porta abrir, o diabo não vai permanecer de pé. Quando a porta abrir, o nome dele vai ser honrado. Nós precisamos confiar nele, assim como Noé confiou. Depois de mais de um ano, a chuva cessou, baixou-se o nível da água, todos os homens morreram. Todos os homens morreram. E Noé saiu vivo, de pé. E o que mais mexe comigo é que no versículo a seguir, assim que Noé sai da arca, Noé vai construir um altar para Deus. Isso aqui mexe comigo, porque um ano escondido, e quando a porta abre, não se desviou. Um ano escondido, e quando a porta abriu, não ficou tristinho. Um ano escondido, e quando a porta abriu, sabe o que ele disse? Obrigado, Senhor. Não tem como eu pisar na terra sem te oferecer um louvor e uma adoração. A Bíblia diz que Noé construiu um altar ao Senhor. Foi o maior milagre que ele viveu na vida dele. E depois desse milagre, sabe o que ele fez? Um altar. Depois do maior milagre da vida dele, ele fez um altar. Eu gosto disso, porque para Noé já era para ter sido o fim faz tempo.
Deus preservou, Deus alimentou, Deus guardou, e quando saiu, Noé falou: não dá para sair de qualquer jeito. Esse Deus que me guardou todo esse ano, irmão, tem gente que era para ter morrido na pandemia, tem gente que era para ter morrido no acidente de carro, tem gente que era para ter morrido com overdose, tem gente que era para ter morrido na UTI, porque o médico olhou e falou assim: paizinho, mãezinha, não tem o que fazer, já se despede, daqui a pouco enterra. Tem gente que não era para estar aqui, mas Deus guardou, Deus preservou, Deus alimentou, e está dizendo para você: cadê o altar? Lembra quem você era? Quando você aceitou Jesus, você fez tanto voto para Deus. Quando você recebeu a Cristo, você falou tanta coisa bonita para Ele. Eu vou fazer, vou gastar minha vida no altar. Me usa, Senhor, de forma incondicional. Senhor, a minha vida é tua, faz o que o Senhor quiser. Deus está dizendo: cadê o altar? Você se esqueceu de onde eu te tirei? Você se esqueceu que você não era nada? Você se esqueceu que não era para você estar vivo? Você se esqueceu que o seu fôlego, você só está com ele porque eu permiti? Lembra quem era você, Noé? Fui eu que te dei o projeto da arca. Fui eu que te chamei pelo teu nome. Fui eu que te avisei que a chuva ia vir. Fui eu que te preservei com vida. Fui eu que fechei a porta. Fui eu que permiti os animais entrar e não ter nem confusão dentro da arca. Agora a porta abriu e você se esqueceu do que eu fiz? Agora a porta abriu e você nem lembra mais quem é Deus? Porque você está um pouquinho melhor. Agora você está achando que você é o cara do momento? Que você pode fazer o que você quiser? Não se esqueça, a liderança é minha, o controle é meu, a igreja é minha, a tua vida me pertence. Ei, Noé, cadê o altar? Adolescentes cantaram bonito, senti Deus também nesses louvores, mas Deus está dizendo: e o altar? Lembra quem era? Mas eu sou tão novo. Então, mas tem gente aí no meio que novo, já nascendo, sofreu muito para nascer, e agora porque está um pouquinho grandinho já está achando. Lembra o que eu fiz na sua vida? Lembra quem eu sou? Lembra porque eu te chamei? Lembra quando eu te vi, quando ninguém te via? Lembra das orações que você fazia no pé da cama, que até hoje ninguém sabe, mas eu ouvi todas as suas orações. Você se esqueceu de quem você era? Eu preciso lembrar quem você era e o que eu fiz na tua vida. Eu transformei tua casa, eu te dei sangue, sangue carmesim, eu te dei um novo nome. Você já estava condenado ao inferno, mas eu morri por você na cruz. Eu te chamei para um tempo diferente, e agora você está fazendo manha. Chama outro, escolhe outro. Tem gente melhor do que eu. Eu estou tão ferido que eu vou ter oportunidade. Deus está dizendo: vai ter, porque você só vai ser sarado quando você fizer o altar. Se não tiver altar, Noé, o problema não é o dilúvio. Se não tiver altar, o problema é o inferno. E aí eu pergunto para vocês, igreja: está preparado? Cantaram, legal. Louvaram, bom. Ofertaram, muito bacana. Muito bacana. Mas a sua alma? Porque oferta não salva a sua alma. Cantar não salva a sua alma. Sorrir não salva a sua alma. Só tem uma pessoa que pode salvar a sua alma. É aquele que te viu quando ninguém viu, e te chamou pelo teu nome, Noé, e disse: entra na arca. Com a permissão do pastor,
Se coloque sobre os seus pés. Eu quero fazer uma oração. Andressa, prepara um louvor. Tá no jeito já? Quase? Então vai ficar. Vai ficar. É o Eliel que está ajudando? Não, né? Está atrapalhando, né? Tô brincando, irmão. Quem aqui não é batizado com o Espírito Santo? Os adolescentes. Quem não é? Faz assim com a mão. Eu não sou. Levanta a mão sim, Isso, Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Isso. Os varão aí, ó, também que não é aí, ó. Isso. Vem cá, isso. Depois que vem o primeiro, o segundo, começa a vir uns 300, né? É um mistério que eu não sei o que acontece. Isso. Só eles. Glória a Deus. Tem algum adolescente aí na nave da igreja que não é batizado? Tem? Se tiver, faz assim com a mão. Vem cá. Se você não é, vem cá. Isso. Eu vou esperar você vir. Isso. Deixa eu deduzir aqui. 1 mais 1 é 2. Se os que vieram não são os que ficaram, Deus nunca nos enche para a gente se exibir. Deus nos enche para transbordar em outras vidas. Então Deus não encheu vocês para vocês ficar olhando para os que não são e falar assim, ó, vocês que lute, busca aí. Então eu quero pedir um favor para vocês que são, que vocês cola em pelo menos um adolescente que está aqui, as meninas com as meninas e os meninos com os meninos. E você só vai soltar quando você perceber que ela ou ele não está mais falando português. Pegou o mistério? Pegou? Os varões, vocês todos aí são batizados? São? Então vem cá ajuda aqui. Isso. Não fica para mim com essa cara de general não. Isso, vem cá ajudar. Isso. Andressa vai louvar. Tem gente que passa mal quando fecha os olhos. Não sei que mistério que é esse. Bruno, tem gente que a boca espuma, quase, tem um AVC, não sei porquê, tem desespero. Mas se vocês puderem, vocês que ficaram aí, talvez tem filhos de vocês aqui na frente, sobrinho, neto, não sei. Mas eu queria que vocês estendessem as mãos e que vocês orassem como se fosse o filho de vocês. Se vocês ficaram, eu quero acreditar que vocês são batizados. Então eu quero que vocês só orem. Como? Batiza, Senhor. Batiza, Senhor. E o resto não é conosco. O resto é com Deus. E vocês aqui na frente, tem um salmista que vai dizer assim, ó: abre a tua boca e eu te encherei. Eu nunca vi Deus encher alguém de boca fechada. Então, se vocês querem, é só falar: me batiza, Senhor. Me batiza, Senhor. E vai louvando a Ele, adorando a Ele. Me batiza, Senhor. Entenderam? Amém, 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 amém. Vocês estão comigo? Amém. Fecha os olhos. Igreja, estenda as mãos para cá. Isso. Fecha os olhos. Isso, vai falando: Senhor, me batiza. Senhor, eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar. Isso. O que Deus
fazer. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Vai dando glória, tá chorando, louve, precisando, louve, não tá entendendo, louve, não importa, louve. O seu louvor já invadiu o céu, o céu, o céu, o céu, o céu. Deus vai na frente e abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga sua mão, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus. Isso, você está entendendo? Rabachuribicalabai. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer, 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 vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá complicado, louve, precisando, louve. Aí, não tá entendendo, louve, não importa, louve. O seu louvor já invadiu, 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 invadiu o céu. Deus vai na frente e abrindo, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Levanta a tua mão aí, igreja, levanta a tua mão aí, começa. Ele abaixa louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito rabai, com muito louvor, com muito louvor, com muito. Você consegue levantar sua mão? Rakalashuribicalamai. O pregador pregou aqui. Você disse os meninos com os meninos e as meninas com as meninas, correto? Você que está próximo de uma menina com menina, dá um abraço. Isso. E o menino também. Porque o abraço. Ele becalavas, racalavassúria. Isso, você abraçou, você abraçou. Isso. Arabachura e Becalamai. Chegue a baixura. Está unindo mais, está unindo mais, está unindo mais, está unindo mais, está unindo mais. É por isso que esse tema não é à toa, está preparado. Racalavachai.
Tudo em mim me calabacé. Quando manda mensagem, ele faz profeta entregar, ele faz a nuvem